Passport bro is a recent term that's been very popularized recently. It's basically where a man traditionally from the West moves and migrates to another country like in Latin America or in Southeast Asia to pursue women they see as more feminine, right? What I experience with Filipinas is that they're always very good for my ego. You know, I always feel like the man around a Filipina. What we've lost in modern dating is the yin and yang, you know, the man being in charge. If you're a passport bro, the one place I think you should really visit is Vila Velha/Victoria in Espírito Santo, Brazil. It has all the benefits of Rio with none of the drawbacks like the crime, etc., the danger. American women didn't want me, so I came to this deserted island somewhere in Latin America, met this indigenous girl with a low body count who likes to cook, and all these salty women are going to be commenting on this post. And even though the American women didn't want me, believe me, the feeling was mutual because we're going to have this indigenous princess. É o seguinte, gente, vocês já ouviram falar de um fenômeno que tem acontecido de gringos que estão indo para países do sul global? Brasil, Colômbia, Peru, República Dominicana, Sudeste Asiático, né? Então Filipinas, Tailândia, Leste Europeu, Japão, buscando mulheres para aplicar o tal do golpe do passaporte. Pois é, eles são conhecidos como os Passport Bros, na minha tradução literal, os parça do passaporte, e eles têm ligado um alerta em muitas mulheres e muitos veículos de comunicação importantes já estão fazendo reportagem sobre isso, porque tem se tornado um fenômeno um tanto quanto perigoso. Se você nunca ouviu falar, fica nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês sobre os Passport Bros. Imagina que você é um americano médio aí, nos seus 35 anos, você trabalha, você se formou, fez uma faculdade ok, tem carro próprio, tem casa própria, você sempre seguiu a linha fazendo tudo o que te falaram para que a sua vida desse certo, mas de certa forma você sente um vazio numa área específica da sua vida, que é a área amorosa. Você sente que talvez com essa idade você já devesse ter encontrado a mulher da sua vida, né? Quem sabe constituído família, tido um filho, ou quem sabe você teve até a sorte, né, de conhecer uma pessoa legal, ter o seu filho, mas não deu certo. Você se divorciou, parece que os relacionamentos eles não são mais os mesmos, né? As mulheres estão mais exigentes e aí você se vê solteiro de novo, jovem, então você passa a entrar nos aplicativos ali de namoro, Raya, Tinder, Bumble, mas você se frustra, você marca dates, você encontra com mulheres, mas parece que aquilo não flui, parece que não engaja e você começa a se sentir o quê? Invisível, apagado, desmotivado, descrente mesmo de voltar a namorar, porque não é mais como antigamente, né? E aí no momento que você sente que ninguém mais olha pra você, uma coisa acontece. E essa coisa não é que você conheceu uma pessoa, não. Essa coisa se chama algoritmo. Passport Bros é um termo que surgiu pela primeira vez lá em 2011 num documentário chamado Frustrated, Black American Men in Brazil. Nesse documentário, ele mostra homens e mulheres da comunidade afro-americana relatando problemas que vêm acontecendo, que vêm fazendo com que as mulheres estejam optando mais por ficar solteiras e os homens vêm se mostrando cada vez mais frustrados e insatisfeitos com as dinâmicas do relacionamento. Por quê? Eles dizem que eles não se sentem mais respeitados dentro da dinâmica do relacionamento e que muitas mulheres querem parceiros que tenham no mínimo o mesmo nível de escolaridade delas. Por quê? Porque no contexto dessa época, gente, foi a primeira vez que existiu uma virada de chave nos números e nos gráficos das conquistas das mulheres afro-americanas nos Estados Unidos. Então ali mais ou menos por volta de 2010 e 2011, 2/3 das pessoas dentro da comunidade que tinham diploma de ensino superior, de pós-graduação, mestrado e doutorado eram mulheres negras. E os homens diante disso pensando, pô, se eu não sou mais valorizado aqui nos Estados Unidos, quem sabe eu não vou ser valorizado lá em outros países onde as mulheres ainda não atingiram esse patamar. E é aí que entra o Brasil. Eles descrevem as brasileiras como mais dedicadas, mais femininas, mais carinhosas, mais receptivas, calorosas e principalmente mais tradicionais. Eles consideram que mulheres desses países do sul global, incluindo o Brasil, são mulheres que ainda são muito centradas em se dedicar ao lar, à família, ao homem. E já que a mulher americana não faz mais isso, porque ela está mais independente, então eu vou atrás da mulher que eu quero. E aí eu sei que vocês vão falar, nossa, Carol, mas qual o problema? Isso sempre existiu no mundo, não é mesmo? Afinal de contas, qual o problema de eu viajar para outro país em busca de uma pessoa que esteja mais alinhada aos meus valores? Não tem nada de errado nisso. Isso sempre existiu no mundo. Por que agora resolveram dar o nome de Passport Bros?
Calma. Acontece que o que surgiu lá em meados de 2010, com um grupo de homens afro-americanos que estavam só compartilhando as suas expectativas e frustrações e encontrando uma solução para isso, foi absorvido por quem, gente? Pela machosfera, é óbvio. Aos poucos, deixou de ser só um grupo de homens compartilhando experiências e se tornou uma ideologia. Hoje, esse é um movimento muito mais amplo que engloba todos os tipos de homem. Então, a gente tem homem branco, preto, latino, asiático, ao mesmo tempo que em muitos lugares eles colocam uma faixa etária aí de 30 a 50 anos, na maioria homens divorciados, né, que já tiveram algum tipo de frustração em algum relacionamento. Mas também existem homens mais novos, né, então da geração Z, homens aí na faixa entre 17, 28, 29 anos, na sua maioria consumidores desse conteúdo da machosfera, né? Pra quem nunca ouviu falar no termo machosfera, pensa assim num guarda-chuva. O Passport Bros é só uma ponta desse guarda-chuva. Nesse guarda-chuva a gente tem o quê? Os Red Pills, que a gente conhece muito bem. Temos os Men Going Their Own Way, que são os homens que, de certa forma, incentivam outros homens a se afastarem das mulheres, né? Então se afastarem de relacionamento, se afastarem de casamento, da convivência no geral. A gente tem também os Pick-up Artists, que esses pra mim são muito interessantes, porque eles são a galera ali que acredita que a sedução pode ser algo aprendido pelos homens como se fosse um jogo. Então eles são os caras que fazem curso, workshop, mentoria, bootcamp, muitas coisas para ensinar outros homens a arte da sedução. A gente tem também os incels, né, que esses também são tão famosos quanto os Red Pills, que são os homens que têm um celibato involuntário. Eles gostariam até de ter um relacionamento com mulheres, mas eles acreditam que eles são incapazes de ter por conta, né, de que mulheres estão mais exigentes, tá mais difícil, enfim. E aí a gente tem os Passport Bros, que foram engolidos pela machosfera porque eles passaram a abraçar o mesmo discurso. E aí eles fazem o que, gente? Eles pegam o passaporte deles como se fosse um superpoder, e eles usam muito esse termo, tá? Eles falam que o superpoder deles é o passaporte. E eles vão atrás dessas mulheres que eles acreditam que ainda existe aí em outros países do mundo, onde essa transformação social, né, de mulheres terem acesso a mais escolaridade, a mais formações e assim serem mais independentes financeiramente, ainda não chegou. No final das contas, gente, são mulheres mais vulneráveis, né? E aí é muito importante, e essa é uma parte muito delicada, porque a gente, quando vai analisar muitos perfis desses influenciadores que se intitulam Passport Bros, e eles de fato vendem e-book e vendem conteúdo, alguns deles beirando a divulgação de um turismo exploratório sexual em determinados países, tá? Porque tem conteúdo assim que você fala, mano, que estereótipo é esse que essa pessoa está reforçando sobre mulheres de determinados lugares do sul global, né? É quase que criminoso. Então por que eles estão indo procurar mulher em países como Brasil, Colômbia, Filipinas, Ucrânia, Japão? É coincidência isso? Não, né? Saiu uma matéria na Marie Claire, e nessa matéria elas começam contando a história da Lilian Ramos, uma brasileira paulistana de 24 anos que foi abordada por um norte-americano que parecia apenas querer puxar conversa. Aos poucos, porém, as perguntas se tornaram específicas demais e despertaram a sua desconfiança. Ele me perguntava aonde eu morava, minha profissão, quanto eu ganhava por ano, coisas que normalmente você não pergunta para uma pessoa que você nunca viu. A jovem afirma que o tom da conversa mudou quando ele percebeu que ela falava inglês fluentemente. Quando viu que eu conseguia me comunicar bem e explicava as coisas com facilidade, mudou totalmente a postura. Depois do episódio, Lilian passou a relacionar a abordagem ao discurso dos chamados Passport Bros, homens que viajam para outros países em busca de mulheres vistas por eles como mais tradicionais ou vulneráveis. Entendi que aquela abordagem, na verdade, era de alguém que estava buscando um perfil específico de mulher. Brasileiras que talvez fossem mais humildes, de baixa renda, com um perfil mais vulnerável. Gente, então ó, para eles, mulheres latino-americanas são frequentemente descritas como mais carinhosas e dedicadas à família. As asiáticas como obedientes. Gente, isso me deu, juro pra vocês, gatilho quando eu li. Eu fico arrepiada de lembrar quantas vezes eu já ouvi de gringos e brasileiros que eles preferiam asiáticas, não porque é um padrão de beleza que eu acho bonito. Eu não tô falando dessas pessoas. Eu tô falando que eu já ouvi sair da boca de homens que eles preferem se relacionar com mulheres do Japão porque elas são mais obedientes. O quão grotesco é isso? Enfim, e mulheres do leste europeu como mais tradicionais também tem muito isso, né? Quem lembra do Mamãe Falei? Quem lembra daquele áudio que vazou do Mamãe Falei, se aproveitando de uma guerra
que tá acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e que ele ia pra Ucrânia arrumar uma mulher, porque ele ia chegar lá com o passaporte brasileiro, se achando gostosão da balachita, e as ucranianas, porque elas são muito bonitas, né, afinal de contas elas parecem as russas, porque elas são loiras, bonitas, né, bem um padrão valorizado, né, na América Latina, e que ela, pra sair daquela condição que ela tá, ela óbvio que ela ia querer ficar com ele. E aí ele ia casar. Sei lá o que ele ia falar, eu nem lembro, eu deletei isso da minha cabeça. Então vocês entendem que nunca foi sobre nacionalidade, e sim sobre relações de poder, porque eles não procuram uma brasileira só porque ela é brasileira, porque ela é brasileira, adoro brasileiros. Não, eles procuram brasileiras dentro de uma posição específica, não é qualquer brasileira. E é aí que mora o perigo, porque eu sei que muitas pessoas vão falar, mas é uma troca-troca, né? Não tem brasileira que vende e-book pra achar gringo rico? Agora tem gringo que vende e-book pra achar brasileira vulnerável, pra ser dona de casa, do lar. Você já esteve numa relação desigual? Porque o discurso desses influenciadores, os passport bros, não é vá pro Brasil e procure uma mulher assim, ó, tem que ser médica, advogada, tem que ter uma formação. Não, eles focam em mulheres humildes, muitas vezes religiosas, do interior e que aceitem cuidar deles enquanto eles trabalham. Mas afinal de contas, será que as mulheres ficaram tão mais exigentes assim com o passar dos anos? Ou será que eles estão viajando? Eu acho que sim. Eu acho que as mulheres estão sim mais exigentes, mas eu não acho que é pelos motivos que a machosfera diz. Se a gente olhar 50, 60 anos atrás, como que era a realidade da mulher brasileira? Né? A mulher, ela precisava casar com um homem para sobreviver financeiramente, para sair da casa dos pais, muitas vezes com 13, 14, 15 anos, para ir para casa de um outro homem e imediatamente já começar a ter filho, né? Então a pessoa nem deixou de ser criança e já tá começando a fazer criança, para começo de conversa. Fora isso, ela também precisava casar para ter um reconhecimento social, né? Afinal de contas, depois dos 30, se você não casou, se a sua família não conseguiu te casar, você vira um problema. Ficar pra titia, ser uma solteirona depois dos 30, antigamente, era motivo de vergonha para a família. Então a única opção era constituir família. Então a gente muda para hoje em dia, onde a mulher consegue trabalhar, estudar, ganhar dinheiro por si só, morar sozinha, às vezes pela primeira vez em gerações, viajar com o próprio dinheiro, escolher poder não ter filho. Porque, de repente, ela não quer, ela quer ficar em outras coisas. Aí, o que acontece? O casamento, ele deixa de ser uma necessidade de sobrevivência, ele passa a ser uma opção, porque a mulher não precisa mais disso para ser alguém na sociedade. Eu acho muito raso esse discurso da machosfera de que, o feminismo foi a culpa, porque agora tudo de desgraça que tá acontecendo na nossa vida é porque as mulheres têm direitos. Não, não é como se as mulheres estivessem aqui com os homens e agora elas estão aqui. Não, as mulheres estavam aqui e elas estão sim, numa projeção um tanto quanto mais rápida que os homens, conseguindo chegar ali no patamar que eles estão. E aí, como eles estão, talvez, não tão progredindo quanto eles gostariam, que eu não sei que progressão é essa, que eles gostariam que a gente continuasse sendo sem direito a nada, não faz sentido, né? Pra mim é desleal e desproporcional, porque se você parar pra pensar, essas meninas que saíam da casa dos pais pra casar com homens muitas vezes mais velhos e ter aí os seus 7 filhos, elas viveram em uma época em que, cara, a máquina de lavar ela foi popularizada nos anos 60, 70. Eu tenho lembranças, eu nasci nos anos 90, eu tenho lembranças quase que sensoriais e afetivas da casa da minha tia no interior, onde eu ainda consigo lembrar do som da galera esfregando fralda no tanque. Galera lavava roupa no tanque. Você imagina lavar a sua roupa, do seu marido, as fraldas dos seus 7 filhos cagados, porque fralda descartável começou a ser comercializada também por aí. E assim, começou a ser comercializada, gente, só quem tem dinheiro compra. Pra chegar nas classes mais populares, isso demora. Eu lembro que a minha prima, que tem a mesma idade que eu, usava fralda de pano. Vocês conseguem imaginar o trabalho que é cuidar de uma casa nessa época? Hoje em dia é muito mais fácil, com muitas máquinas e muitos robôs trabalhando pra gente. Então, se você para pra olhar, de fato, antigamente, as mulheres eram menos exigentes, mas porque elas não tinham opção, né? E o homem, qual que era o papel dele dentro de um casamento? Era trabalhar e sustentar a família, ser o provedor. Hoje em dia, gente, na economia que a gente vive, vocês acham que dá? Aqui dentro de casa, eu e o Léo precisamos trabalhar. Os dois precisam colocar dinheiro, porque assim a gente consegue ter condições melhores de vida, porque infelizmente a gente vive num mundo cheio de crise, guerra, crise climática, crise econômica. O meu pai comprou um terreno por R$3.000 na época dele. Esse mesmo terreno hoje custa R$500.000. Vocês acham que é justo?
Isso eu falo para homens e mulheres. Então eu tô trazendo para vocês a frustração desses homens também, que é compreensível. Você se vê nascido em uma época em que as mulheres estão conquistando direitos, estão chegando ali no seu patamar, e ao mesmo tempo você não tem mais o mesmo poder de compra do seu pai. Isso para os homens passa a ser um motivo de vergonha hoje em dia. Eu não sei, depende da família que você vive. Mas porra, como eu queria comprar um terreno por 3 mil reais, como foi o caso do meu pai, hoje em dia eu não posso fazer isso, porque eu não tenho condições, eu vivo em outro mundo. O mundo mudou. E a sensação que eu tenho é que os homens querem voltar para esse mundo. Então eles vão atrás de sociedades que ainda... Aliás, não é que ainda não chegaram. Essas sociedades estão no mesmo mundo. Mas aí eles vão atrás de partes da população mais vulneráveis que ainda não tiveram condições de chegar nesse patamar. Quão problemático é isso, gente? Se isso não é um golpe, eu não sei o que é. Tem um sociólogo que eu estudei na época da faculdade que ele chama Zygmunt Bauman. E ele escreveu vários livros falando sobre a liquidez da sociedade moderna, né? E ele faz uma projeção, né, quase que uma previsão sobre os relacionamentos. Então ele tem um livro que chama Amores Líquidos, Amor Líquido, uma coisa assim, em que ele já previa que as relações iam ficar mais frágeis no futuro, porque para permanecer em um relacionamento depende cada vez mais da satisfação mútua de ambos os lados e não mais só da obrigação. Ou seja, as pessoas entram num relacionamento, mas elas também têm a opção de sair de um relacionamento. Será que isso é tão injusto assim? Será que as mulheres ficaram mesmo mais exigentes? Ou é só porque agora elas podem dizer não? E esse é o alerta que eu trago, gente, pra você não cair no golpe dos passport bros, porque se você entra num relacionamento onde só quem trabalha é ele, só quem trabalha não, né? Porque o trabalho doméstico é às vezes muito mais pesado do que o trabalho que o seu passport bro deve ter na vida. Então os dois trabalham, mas é ele que ganha dinheiro pra sustentar a casa, o quanto de poder ele não tem sobre esse relacionamento. Cara, eu tenho conhecidas minhas que se relacionaram da minha idade, né, da minha geração, uma geração mais esclarecida, namorando um cara que ela conheceu nova. Então, assim, nem era um cara mais velho, tipo, nem era um sugar daddy. É o cara que estudou com você, seu amor de colégio. Ele acabou vindo de uma família muito mais rica, né, com muito mais poder aquisitivo. Vocês começaram a namorar, evoluiu, noivaram, casaram, tão felizes, e aí você começa a perceber uma mudança no comportamento desse homem. Por quê? Porque ele é muito mais rico que você, ele começa a abrir muitas portas no sentido de que vocês podem fazer muito mais viagens para lugares muito mais incríveis e terem acesso a coisas talvez muito mais legais, só que você percebe que a dinâmica do relacionamento é desigual, porque se quem paga é ele, na hora de escolher a viagem, quem que dá a decisão final? É ele. Você começa a perceber que de repente você queria conhecer a Tailândia, mas ele quer ir para Mônaco. Você pode até insistir, mas ele vai falar, cara, quem tá pagando sou eu quero ir pra Mônaco. Aí você começa a perceber que você tá num relacionamento que você tá ali, mas será que você tem igualdade de decisões e escolhas? E aí você quer comprar um vestido em Mônaco, ele compra esse vestido pra você. E aí você pensa, caramba, eu sou uma princesa, né? Ai, que princesa que eu sou, ele comprou um vestido caríssimo pra mim. E aí você quer usar esse vestido no Brasil, aí ele fala, não é a ocasião. Não quero que você vista esse vestido agora, veste outra coisa. Ele começa a ter domínio sobre o seu corpo, sobre as coisas que você veste, e aí vocês pensam em começar a ter filho, e você começa a ter gatilho, né? Do tipo, cara, como que eu vou ter filho com essa pessoa se eu não consigo ter um poder de igualdade perante a mim, quanto mais de um filho? Que vai ser muito mais dele. Nesse caso dos passport bros, gente, é muito pior, porque você imagina se esse gringo cansou do Brasil. Ai, cansei. Ai, esse café daqui ruim. Esse vinho daqui, nossa, vinho podre. Quero voltar lá pro meu país. Vamos, amor? E você vai ficar super feliz, né? Ai, meu green card, vou morar nos States, vou falar English. Relacionamentos interculturais são muito interessantes, gente. Lembrando aqui, eu não estou demonizando gringos, tá? Eu não acho que é um problema um gringo se apaixonar por uma brasileira e muito menos uma brasileira se apaixonar por um gringo. Eu, como uma pessoa que mora fora, eu sei o quão rico é você ter essa troca de culturas e ter essa possibilidade de crescer e aprender novas línguas. Não é sobre isso. Eu estou alertando vocês sobre o perigo de repente, você ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país e você, como estrangeira, fica atrelada ao visto desse homem. Primeira coisa. Segunda coisa, não é um processo rápido. Demoram anos para você conseguir a sua residência, a sua cidadania. Nesses anos vocês podem decidir ter filho. Aí vocês têm filho e de repente ele se torna um monstro, né? Começa a querer determinar tudo porque é ele que provê, ele que tem a palavra final. E aí você fala, ai, não gostei mais. Acho que a gente vai se divorciar e eu vou voltar pro Brasil. Como que você vai voltar pro Brasil se seu filho nasceu nos Estados Unidos, ele é um menor de idade e ele é americano? Gente, assistam Sobrevivendo na Turquia, vocês vão ver muitos casos das mães, filhos de aia. Convenção de aia, você não pode simplesmente pegar o seu filho e se mudar pro Brasil sem autorização do pai. Eu não sei quantas vezes eu já não recebi notificação no meu celular de madrugada. Sabe tipo essas notificações da Defesa Civil? Alerta, chuva,
chega agora em São Paulo, que apita super alto o telefone de todo mundo. A gente recebe isso aqui no Canadá, a maioria das vezes é sequestro de criança, né? Tipo, a criança foi sequestrada por tal pessoa. Eu não clicava, eu passei a clicar. Aí você vê, às vezes tem foto do sequestrador. E eu acho engraçado, né, um tanto quanto estranho quando eu vejo, e é assim, 80% dessas mensagens, quando você vai ver o nome da criança e o nome de quem sequestrou é sempre uma mulher com o mesmo sobrenome da criança, ou seja, a mãe da criança sequestrou a criança, ou seja, são mulheres que querem fugir com as suas crianças porque devem estar numa situação bizarra, numa relação tóxica. Nem toda relação é assim, mas pode ser que esteja. Então, gente, se liga, né? Você que tem uma tia, uma prima, uma amiga, ou de repente você mesma começou a conhecer um gringo aí pela internet, e ele tem esses discursos de, ai, nossa, brasileira é muito mais tradicional, muito mais feminina, muito mais carinhosa. As mulheres aqui não são pra mim. Não dá mais pra se relacionar nos Estados Unidos. Cuidado com esses discursos, tá, gente? Cuidado se você se identificou demais com tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo hoje. Eu me sinto com a obrigação moral como um canal que fala sobre brasileiros na gringa. Às vezes trago pautas leves, às vezes a gente fala de coisas um pouco mais pesadas, mas é muito importante que a gente fique alerta também sobre os golpes que estão por aí e estão crescendo demais, junto com discursos muito problemáticos, muito perigosos. A gente vê o tanto que as mulheres estão perdendo direitos em determinados países, né? Olha o tanto que a gente tá vendo no TikTok agora sobre as mulheres do Afeganistão. Muito importante que a gente fale isso, né? O Afeganistão, há tempos atrás, era um país que as mulheres podiam andar na rua e falar, né? As mulheres podiam estudar, as mulheres não tinham que andar cobertas. Então, é sempre importante, ainda mais agora em ano de eleição, que a gente fique muito alerta com discursos assim, com homens que se aproximam da gente, destacando características que às vezes nem são características nossas. De repente ele nem gosta de você pela sua personalidade, ele gosta de você pela situação financeira, cultural, de vulnerabilidade, de geografia, e isso assim é muito problemático. No final das contas, o passaporte aí desses Passport Bros nunca foi o superpoder deles. O verdadeiro superpoder deles é se aproveitar da desigualdade das pessoas, da desigualdade econômica, social e geográfica das pessoas. E para mim é inadmissível que uma mulher ela seja mais desejável porque ela tem menos autonomia, menos independência, menos poder de dizer não, menos dinheiro do não. Isso não é um elogio às mulheres tradicionais, isso é um alerta. É um alerta sobre o tipo de relacionamento que as pessoas estão procurando. Gente, relações saudáveis, elas se constroem entre iguais. Relações construídas em desequilíbrio de poder, em assimetria de poder, são exatamente as relações onde a manipulação, o controle e o abuso encontram mais espaço para existir. E outra coisa, gente, a solução não é deixar de se relacionar não, tá? Eu acho que essa coisa de, eu odeio homens, eu odeio mulheres, e cada vez as pessoas estando mais solteiras e mais com mais aversão uma à outra, eu não acho que essa é a solução. A solução é a gente reaprender a se relacionar em uma sociedade que mudou, né? Então hoje, se os dois trabalham, se o homem não é só o provedor, não adianta ficar falando, mas eu já coloco dinheiro na casa, tá, mas a mulher também coloca. Hoje em dia os dois têm que trabalhar. Então é óbvio que você não vai mais procurar numa relação só dependência financeira. Você vai procurar um cara que seja parceiro, que tenha uma certa inteligência emocional, que saiba dividir, né, as tarefas de casa, afinal de contas, compensa eu estar num relacionamento se os dois trabalham e eu além de trabalhar ainda tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos. Compensa? Será que eu quero ter filho e casar? Ou será que eu tô de boa na minha casa? Entende? Vamos refletir, porque assim, a culpa não é das mulheres, a culpa não é do feminismo, a culpa é da sociedade que mudou, de uma economia completamente diferente, onde as dinâmicas familiares também mudaram. E aí, precisa de um pouco mais de, né, parceria, comunicação, compatibilidade. Precisa existir uma relação saudável para dar certo. O que a gente tem a oferecer uns aos outros hoje em dia, no mundo atual? Não é mesmo? Então é isso, gente. Quero muito saber a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar o like, deixar um comentário e se inscrever no canal, né? Tem muita gente que assiste esse canalzinho aqui e nem se inscreve. Poxa, de graça. Faz favor. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.